Bem-vindos aos vídeos sobre teoria dos jogos. Eu sou o José Jorge. Este vídeo apresenta o equilíbrio perfeito nos subjogos, que é uma generalização da indução retroativa a jogos de informação imperfeita. Vamos então começar. Vamos voltar ao jogo do veado e da lebre que vimos no vídeo sobre o equilíbrio de Nash e Rousseau. Trata-se de um jogo de coordenação em que dois caçadores decidem isoladamente se vão caçar lebres ou um veado. Vamos adicionar uma possibilidade adicional. Antes de sair para caçar, o caçador 1 tem uma alternativa a ir caçar. Pode ficar na caverna a pintar figuras rupestres. No novo jogo, o caçador 1 decide primeiro se pinta figuras rupestres ou se vai caçar. Se ficar na caverna a pintar, o caçador 1 ganha 5 e a caçadora 2 ganha 4. Se sair para caçar, então os jogadores jogam o jogo do veado e da lebre. Recordo que ambos os jogadores jogam simultaneamente no jogo do veado e da lebre. Podemos então representar o novo jogo com uma árvore. O conjunto de informação que une os nós de decisão da caçadora 2 indica que a caçadora não sabe em que nó de decisão está e toma uma decisão sem saber se o caçador 1 decidiu caçar o veado ou caçar lebres. É conveniente notar que a caçadora 2 sabe se o caçador 1 ficou a pintar figuras ou se saiu para caçar. Para encontrar o equilíbrio de Nash do jogo, vamos construir uma matriz de ganhos do jogo completo. Para tal, temos que identificar as estratégias dos jogadores. Uma estratégia prescreve uma ação para cada conjunto de informação em que o jogador pode ser chamado a jogar. O jogador 1 tem 2 nós de decisão e teremos que definir uma ação para cada um dos nós. O jogador 2 tem apenas um conjunto de informação e temos que definir uma ação para esse conjunto de informação. A representação do jogo na forma normal é dada pela matriz de ganhos aqui apresentada. Após identificar as melhores respostas de cada jogador, indiquei a vermelho os 3 equilíbrios de Nash do jogo. São os seguintes perfis de estratégias: CVV, NVL e NLL. Vamos agora identificar os equilíbrios perfeitos nos subjogos. Olhando os nós de decisão da caçadora 2, verificamos não ser possível aplicar a indução retroativa. No nó de decisão superior, a caçadora 2 preferiria caçar o veado, pois 8 é maior do que 4. E no nó de decisão inferior, a caçadora 2 preferiria caçar lebres, pois 2 é maior do que 0. Por outras palavras, a caçadora 2 gostaria de tomar decisões distintas em cada um dos nós. Contudo, há um conjunto de informação a unir os 2 nós de decisão da caçadora 2 e, por isso, ela não sabe em que nó de decisão está. Por isso, não consegue tomar uma decisão diferente em cada nó. A ação escolhida tem que ser comum para todos os nós de decisão que pertencem ao mesmo conjunto de informação. Esta restrição inviabiliza a aplicação da indução retroativa. Temos, por isso, que aplicar a perfeição nos subjogos. Um equilíbrio perfeito nos subjogos tem que garantir que os jogadores jogam um equilíbrio de Nash em todos os subjogos. Este jogo tem 2 subjogos. O primeiro subjogo é o jogo completo. O jogo completo tem 3 equilíbrios de Nash: CVV, NVL e NLL. O segundo subjogo está indicado a vermelho. Este subjogo é o jogo do veado e da lebre. A melhor forma de encontrarmos os equilíbrios de Nash deste subjogo é utilizar a matriz de ganhos deste subjogo. De acordo com a matriz de ganhos do jogo do veado e da lebre, temos 2 equilíbrios de Nash, VV e LL. Temos então que os equilíbrios de Nash do jogo completo são CVV, NVL e NLL. Os equilíbrios de Nash do segundo subjogo são VV e LL.
Um equilíbrio do jogo é perfeito nos subjogos quando garante que se joga um equilíbrio de Nash em todos os subjogos. Dos 3 equilíbrios de Nash do jogo completo, apenas 2 garantem um equilíbrio de Nash no segundo subjogo. Trata-se de CV-V e NL-L. Estes equilíbrios são perfeitos nos subjogos. O equilíbrio de Nash do jogo completo NV-L implica jogar VL no segundo subjogo e tal não é um equilíbrio de Nash nesse subjogo. Há uma outra forma de identificar os equilíbrios perfeitos nos subjogos. Uma vez que identificamos os equilíbrios de Nash no segundo subjogo, podemos apagar o segundo subjogo substituindo pelos ganhos dos jogadores. Este é um procedimento semelhante à indução retroativa. No segundo subjogo, há 2 pares de ganhos possíveis. 8-8 se o equilíbrio de Nash for VV, ou 2-2 se o equilíbrio de Nash for LL. Temos que considerar cada um destes equilíbrios separadamente. No caso de se jogar o equilíbrio de Nash VV no segundo subjogo, o caçador 1 tem um ganho igual a 8 se for caçar. Por isso joga C, porque 8 é maior do que 5. Temos um equilíbrio perfeito nos subjogos igual a CV-V. No caso de se jogar o equilíbrio de Nash LL no segundo subjogo, o caçador 1 tem um ganho igual a 2 se for caçar. Por isso joga N, porque 5 é maior do que 2. Temos um equilíbrio perfeito nos subjogos igual a NL-L. Finalizamos com um comentário final. Este jogo é frequentemente utilizado para ensinar um refinamento do equilíbrio de Nash conhecido por forward induction, por contraposição a backward induction, que significa indução retroativa. A caçadora 2 não sabe se o caçador 1 vai caçar veado ou lebres. No entanto, sabe se o caçador 1 ficou na caverna a pintar figuras rupestres ou se saiu para caçar. O caçador 1 tem um ganho igual a 5 quando fica a pintar a caverna. Quando o caçador 1 sai para caçar, se decidisse caçar lebres, então teria um ganho inferior, pois 4 e 2 são menores do que 5. Por isso, o caçador 1 nunca sai para caçar lebres. A caçadora 2 deve antecipar este comportamento e deduzir que, se o caçador 1 não ficou a pintar a caverna e saiu para caçar, então deve ter saído para caçar o veado. Por isso, a caçadora 2 deve também ir caçar o veado, por forma a que ambos os caçadores tenham um ganho igual a 8. O caçador 1 deve antecipar o comportamento da caçadora 2 e por isso deve sair para caçar o veado em vez de ficar na caverna a pintar. Ao aplicar este refinamento, consideramos o equilíbrio perfeito nos subjogos CV-V mais razoável que o equilíbrio perfeito nos subjogos NL-L. Por outras palavras, ao aplicar forward induction, selecionamos o equilíbrio CV-V. E assim finalizamos este vídeo. Espero que tenham gostado.